E aí, moçada, tem alguma pergunta já surgindo? Opa, o Lucas, vamos lá, Lucas. Qual a opinião do senhor a respeito do futuro da genética, os impactos sociais e filosóficos que ela terá nas próximas décadas? Muito obrigado. Bom, Lucas, isso é uma ótima pergunta, cara. É uma pergunta que a gente aborda aqui de vez em quando, né? Por quê? Porque a gente sempre brinca, né? Eu não acho isso muito justo, mas a gente sempre brinca que o século XX foi o século da física e o século XXI é o século da biologia, né? E realmente a gente está desenvolvendo tecnologias em biologia que são assim completamente transformadoras. Eu não estou falando aqui só de alimentos químicos geneticamente modificados, né, que pode ser uma solução para uma série de problemas da fome no mundo, por exemplo, e de deficiências em vitaminas que as pessoas têm, as crianças têm na África, por exemplo, um monte de crianças fica cega porque não tem alimentação com vitamina A, então você pode impregnar geneticamente o arroz com vitamina A para a criança comer aquele arroz e não ficar mais cega. Então tem um monte de variantes de aplicações da engenharia genética que são extremamente importantes e também, obviamente, na área da medicina, né? Então, existe, como eu sempre digo, né, toda nova tecnologia tem um lado luz e um lado sombra, né? Então, a engenharia genética, a mesma coisa. Ela tem um lado luz e ela tem um lado sombra, né? Então, o lado luz é justamente esse, né, de que você vai ter a possibilidade de transformar, melhorar a qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas que sofrem vários tipos de doenças genéticas. Por exemplo, já existe um tratamento usando uma tecnologia chamada CRISPR. CRISPR é uma coisa muito louca, na verdade, né? Você sabe que o genoma é uma espécie de livro, né? Cada um de nós tem o seu livro, o nosso genoma, né? Que é uma sequência de 4 letras, né? Na verdade, que são A, C, G e T. Adenina, citosina, guanina, etc. Então, o que é isso? Essas letras dão a ordenação dessas proteínas nos genes das pessoas, tá? E cada uma tem a sua. Então, o que acontece? Várias doenças genéticas são uma falha nesse alfabeto, vamos dizer assim, entendeu? Então, com o CRISPR, você, em princípio, é capaz de editar, como se fizesse um cut and paste, que você está editando o texto, né? Você pega um pedaço, corta, coloca outro. Então, você pode fazer isso ao nível genético e você pode tanto implantar células corretas, né, já corrigidas, vamos dizer assim, como você pode fazer esse tipo de tratamento ao nível do feto, ao nível embrionário, vamos dizer assim, né? Então você pode evitar certos tipos de doenças e, no momento, as doenças mais fáceis de serem tratadas com a genética são doenças que você tem uma modificação de um gene só. Então é muito fácil você mudar uma letra, vamos dizer assim, né? Mas, em princípio, qualidades tipo altura ou beleza é uma coisa que depende, né? Que cultura que você está falando, né? A beleza no Ocidente pode ser diferente da beleza na Ásia, pode ser diferente da beleza na África. Então, beleza é uma coisa meio relativa, vamos dizer assim, mas você pode ter tratos tipo inteligência, né? Que são tratos que misturam um montão de genes diferentes e que a gente nem sabe ainda quais são, mas, em princípio, não existe nenhuma lei da natureza que proíba que essa manipulação genética chegue ao nível de poder modificar o genoma humano. E o ponto aqui é o seguinte: se você usar CRISPR e você modificar o genoma de uma pessoa, essas modificações são passadas de geração em geração. O que isso significa? Significa que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente vai poder modificar a espécie humana de uma forma genética, né? Então, isso é um poder gigantesco, né? E abre um monte, como o Lucas lembrou aí, abre um monte de questões éticas extremamente complexas, né? Porque quem que vai determinar que tipo de modificação pode ser feita e não pode ser feita? Quais são os valores morais que a gente vai colocar por trás dessas decisões? Mais ainda, e a questão da justiça social? Por quê? Porque, obviamente, com a desigualdade de poder aquisitivo que existe no mundo, muito mais pessoas pobres do que pessoas ricas, esses processos
usando esse tipo de tecnologia são extremamente caros. Só para dar uma ideia, aquele que eu mencionei que pode aliviar a cegueira, um tipo raríssimo de cegueira genética, o tratamento custa $800 mil. Ou seja, quem que vai poder pagar isso? Pessoas extremamente ricas. As companhias de seguro não vão fazer. Então, pelo menos no início, né, porque eventualmente as tecnologias vão ficando mais baratas, né? Antigamente, o computador era muito caro, o celular, hoje em dia, é muito mais acessível, né? Então, o que vai acontecer? Pelo menos no início, você vai ter uma, como vou dizer, uma desigualdade, não só ao nível de aquisição, mas como ao nível de, entre aspas, eu vou botar uma aspa gigantesca aqui, perfeição genética. Ou seja, você pode imaginar o seguinte cenário: você tem um casal que quer ter filhos, ok? E que resolve que vai numa clínica, como já tem hoje em dia, né, inseminação in vitro, né, inseminação artificial. Agora, imagina uma clínica que não só tem uma inseminação artificial, mas tem um cardápio feito quando você vai no restaurante, né? Você fala, olha, eu quero um filho que tem olho castanho, 1,85 m, bom jogador, bom atleta, com músculos rápidos, que tem um QI acima de 130, etc. Você vai marcando ali, entendeu? Aí o médico diz, bom, vai custar X, você paga lá e você vai ter um filho escolhido usando esse tipo de medicina. Ou seja, você tem o potencial de criar uma raça de super-humanos dentro da sociedade. E, obviamente, não só isso, que é uma coisa meio assustadora, como também, não há dúvida que se realmente esse tipo de tratamento genético vai ficar viável nas próximas décadas, e tudo indica que vai, a Jennifer Doudna, que ganhou o prêmio Nobel junto com uma francesa, porque desenvolveu essa tecnologia, ela tem um vídeo que saiu aí na mesma plataforma que eu escrevo aqui nos Estados Unidos toda semana. Eu escrevo para uma plataforma chamada Big Think, né? Vocês podem entrar lá, bigthink.com, né? Big Think, tipo pensamento grande, né? bigthink.com. E nessa plataforma eles colocaram, tem uns 3 meses isso, um vídeo da Jennifer dizendo que ela está um pouco horrorizada com a descoberta que ela fez. Ou seja, ela entende que essa descoberta tem implicações sociais extremamente sérias, éticas extremamente sérias, e que, por exemplo, governos podem desenvolver programas em que a gente vai criar um super soldado, entendeu? E aí, moçada, como é que vai ficar isso? E como que isso vai ser decidido, né? Ninguém está falando muito seriamente sobre isso. Ela disse que saiu do laboratório para poder falar sobre isso. Ok, mas não existem entidades com alcance internacional que é capaz de decidir quais são os limites que esse tipo de tecnologia poderia ter. E o pior, moçada, é o seguinte, é que ciência é igual a caixa de Pandora, entendeu? Quando você abre, os males saem, né? E você não tem como colocar eles de volta dentro da caixa, entendeu? Porque você pode até proibir ao nível nacional certas práticas genéticas, né? Aqui no Brasil não se pode fazer isso, nos Estados Unidos não se pode fazer isso, mas como aconteceu com as células-tronco, na Inglaterra pode, na China pode. Ou um louco, tinha um louco que ficava com um navio em águas internacionais querendo fazer clonagem de humanos, entendeu? Então, quer dizer, o problema é como que você vai legislar isso e, mais ainda, como que você vai controlar. Por quê? Ao contrário da física nuclear, que você precisa ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em laboratórios extremamente sofisticados para criar armas atômicas, para criar, usar os efeitos nucleares de uma forma, vamos dizer assim, negativa. Com a engenharia genética é muito mais fácil, é muito mais barato. Você pode imaginar até que você pode fazer uma coisa dessas numa garagem, entendeu? Com um laboratório biológico não muito sofisticado. Aliás, tem um documentário sobre isso na Netflix, falando dessa questão, entendeu? Tipo, além de Darwin, entendeu? Que é do Darwin, né? Que a gente faz quando a evolução da espécie, e não só da espécie humana, mano, você pode fazer isso com os animais também, né? Então
Imagina só a gente estar reinventando a vida a esse nível. Então, as consequências são enormes, seríssimas, e a gente tem sim que conversar sobre isso. Eu agradeço o Lucas aí por essa pergunta, porque é uma pergunta que me preocupa muito e que deveria preocupar todo mundo, porque não é ficção científica, entendeu? Já foi, mas agora é uma coisa extremamente real e a gente pode ver como que os países com mais dinheiro, os países com a tecnologia mais avançada, vão ter uma vantagem gigantesca nessa história, né? E isso é que me preocupa muito, essa desigualdade político, social e também ao nível individual das pessoas que vão ter esse poder, né? Feito os caras que estão indo passear no espaço. Entendeu? Quem sabe, pô, você tem 220, 30, 40 milhões de dólares, toma aí, você vai lá, faz um passeio no espaço. Mas, pô, tá cheio de gente que quer passear no espaço que não tem 20, 30, 40 milhões de dólares, mas não vai, pelo menos não vai durante muito tempo, porque não tem como, né? Então, esse tipo de acesso à elite financeira, que não necessariamente tem uma ética maior do que qualquer outro, entendeu? Né? Eu acho que a gente tem que separar essas duas coisas. Ter dinheiro não significa que você seja uma pessoa que tem uma superioridade moral, muito pelo contrário, muitas vezes é o oposto, né? É uma coisa que realmente é preocupante, né? Então, obrigado aí. A gente pode continuar sempre essa questão, porque é uma pergunta que eu sempre gosto de comentar. E aí, mais uma, moçada, vamos lá. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.